Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu venho falar aqui de um sempre assunto, muito simples. Essa é para os evangélicos. Eu passei a minha infância, a minha juventude dentro de uma igreja, Assembleia de Deus. Congreguei um tempo em Aracaju, outro tempo no Rio de Janeiro. E depois eu me afastei. Me afastei sim, porque eu sou gay e por isso achei melhor me afastar. Não me afastei de Deus, mas sim só do de cultivar os cultos, né, na igreja. Mas eu sempre tive uma grande admiração, mesmo afastado da igreja. Eu sempre tive uma grande admiração, sempre defendi a igreja com unhas e dentes, com força. Nunca aceitei, nunca concordei que ninguém falasse de um pastor, do ministério de uma igreja, porque eu sempre tive a igreja como a base do mundo, porque eu tinha a igreja, que foi o que eu aprendi na igreja, amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo que a ti mesmo, o amor, a confraternização, a bondade, porque eu aprendi na igreja a Bíblia Sagrada, a Bíblia, servir a Jesus, amar como Jesus amou, ao próximo. Quem é o próximo? É só o povo que está na igreja? É só os irmãos? Não, o próximo são todos. Principalmente aqueles que a igreja chama do mundo, de ímpio, que é o próximo. Aqueles que estão drogados nas ruas, aqueles que roubam, que matam, aqueles que estão na prostituição, aqueles que estão na desonestidade, aqueles que estão no pecado. Sempre ele que é o próximo. É ele que a gente tem que buscar e levar para a igreja para aceitar Jesus, para se converter, para dar um voto a Jesus, para tirar do mundo. Ensinar o evangelho, ensinar a ele andar como Jesus andou. Jesus pregou o amor, Jesus pregou a confraternização, Jesus pregou tudo de bom. E a igreja pregava isso antigamente. E hoje eu me encontro uma igreja decepcionada. Que igreja é essa, gente? Que povo evangélico é esse? Só faltou uma eleiçãozinha. Nós tivemos eleição no Brasil todos os anos. Em 4 anos nós temos uma eleição. É uma para prefeito e vereador. 2 anos depois para presidente, governadores, senador, deputado federal. Sempre foi isso. Sempre todo mundo foi à urna, votou, entendeu? A igreja nunca se envolveu com política, age. Quando disse, não me disse de política. Eu passei anos numa igreja da Assembleia de Deus que eu vi governadores visitar a igreja, ele não podia subir nem no púlpito da igreja. Ele não era digno, porque a igreja pregava naquele tempo que o ímpio não era digno, o homem que não era um pastor, que não era consagrado, ele não podia subir no altar. Ele não podia subir no altar. Ele podia visitar a igreja como qualquer membro. Ele podia sentar lá no banco, podia até ter um banco especialidade para ele sentar os da frente. Mas ele não podia sentar no altar, ele não podia falar uma palavra, ele não podia pregar, tão menos pedir um voto para ninguém, porque ele era político. E a igreja não se envolvia com a política. Podia até ter pessoas que estavam na política, mas não se envolvia, não pedia política. E hoje, como eu falei, eleições sempre tivemos. Mas hoje a igreja acabou.
Caiu a máscara desse povo que dizia que era evangélico. Quem fechou as igrejas, quem acabou de fechar as portas da igreja, não é o presidente Lula. Ele não fechou igreja nenhuma e nem vai fechar, mas as igrejas fecharam as portas. Como assim a igreja fechou as portas? A igreja fechou as portas. Quem é a igreja hoje para dizer que Jesus salva? Quem é você, evangélico, pastores, que apoiaram o Bolsonaro, apoiaram um homem ímpio, botaram dentro do altar da igreja? Hoje, perto das eleições, faz uma baderna dessa, quebrando o Brasil, dizendo que é família de Cristo, que é Deus em primeiro lugar, a pátria e a família. Não é não, não é não. Deus está se nojando desse povo. Deus está se nojando, Deus está vomitando esse povo evangélico, esses pastores, esses ministérios que apoiaram uma coisa dessa. Deus está se nojando. Isso é uma vergonha. Vocês fecharam a porta. Quem é vocês agora? Porque vocês agora vão pregar. Se sempre foi difícil levar uma alma, levar uma pessoa que não é evangélico para a igreja e converter ele, que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, liberta e cura. Hoje, vocês não têm mais condições de fazer uma coisa dessa. Ninguém vai mais para uma igreja evangélica. Quem vai estar na igreja evangélica agora é só vocês mesmo que são evangélicos. Só são vocês mesmo. Vocês agora vão pregar para converter vocês, porque vocês estão precisando se converter. Vocês realmente estão precisando aceitar Jesus, não o pessoal do mundo. Porque quem é vocês para pregar para alguém? Quem é vocês para pregar para o prostituto? Quem é vocês para pregar para o pecador? Quem é vocês para pregar para aquelas pessoas que vocês sempre condenaram e apontaram, que nem o feiticeiro, a Ubanda, a Quibanda, a Macumba, que vocês sempre condenaram? Vocês sempre condenaram todo mundo, porque tinha que aceitar Jesus, que Deus era bom, e Deus é bom, e Deus é maravilhoso, e Deus converte sim, continua convertendo. Agora, vocês não têm mais moral para nada, vocês têm que aceitar Jesus, um ao outro, primeiro dentro da igreja, para vocês conseguirem levar uma pessoa para a igreja. Vocês têm que pedir perdão para Deus, vocês têm que se ajoelhar, vocês pastores, vocês do ministério, vocês que pegaram o ódio, esse ódio que está aí quebrando tudo, esse ódio que está aí nas avenidas de São Paulo, nas nossas estradas, fechando, pedindo intervenção militar, por causa de uma política, por causa de uma democracia, normalmente que todo mundo foi a votar. Os que votaram no Lula, ou os que não votaram no Lula, votaram no outro partido, eles votaram na democracia, num país democrático. Quem ganhou, quem perdeu, se conforma com o que aconteceu, porque sempre foi assim. E vocês fazendo essa baderna, isso é crente. Isso é crente, dizendo que Bolsonaro é crente, que é uma família dessa, corrupta, baderna, querendo dar um golpe no país. Isso é um exemplo de família. Que pastor Cila Malafaia, isso é um exemplo de pastor. Isso é um exemplo de pastor e muitos outros pastores aí que aceitaram Bolsonaro, que botaram o povo, botaram esse povo que anda na igreja, esses pobres coitados, que não entende, falando que é coisa absurda do ex-presidente, falando mentira, pregando mentira dentro da igreja.
dando profecia de mentira.